Fala, meus amigos, estamos de volta aqui para mais uma aula de processo penal para o concurso da Polícia Civil. Esse vídeo vai ser mais rápido porque sim, né? Eu acho que também eu não devo cansar muito vocês, né? A gente ainda está falando, só para você se recordar aí, a gente está falando aqui do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral, né? Então falamos aqui algumas coisas, falamos que a cadeia de custódia é todo o procedimento que se usa para fazer a coleta da prova, fazer o armazenamento disso, guardar isso nas mãos do Estado e depois até mesmo fazer o descarte disso, né? Falamos sobre essas questões todas. E aí falamos também do 159, de que o exame de corpo de delito pode, ele vai ser realizado por perito oficial que tem diploma de nível superior, e na falta do perito oficial, aí sim o exame vai ser feito por duas pessoas idôneas, né? Então essa situação aqui já caiu em mais de uma vez em concurso, né? Quantas pessoas substituem o perito oficial? Duas pessoas idôneas que têm formação naquela área, tá? É claro, isso você está numa cidade muito pequena que não tem um perito oficial, aí o que você faz? Você chama duas pessoas idôneas que têm formação naquela área, tá bom? Aí a gente até falou da possibilidade no parágrafo 7º de termos mais de um perito num caso, né? E sendo possível que a parte indique mais de um assistente técnico. Até disse para você que o perito fala e faz o seu trabalho de modo imparcial. Já o assistente técnico é contratado pela parte para fazer ali uma análise crítica da perícia, né? Então o assistente técnico não é imparcial, o perito é imparcial, tá? Aí, meus amigos, a gente vai para o artigo 168, que também já foi perguntado em várias vezes em concurso, e por isso que ele está aqui marcado. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar. Então, ó, no caso do crime de lesões corporais, se o primeiro exame estiver incompleto, é feito um novo exame, exame complementar, por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou do seu defensor. Então, todo mundo pode pedir para ser feito um exame complementar no caso de lesões corporais, tá? Aí olha só, uma coisa interessante. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo, né? Então é lógico que os peritos vão receber aquilo que foi feito, aquilo que eles mesmos fizeram, né? Ó, você mandou isso aqui pra gente, ó, você mandou isso aqui pra polícia. E agora? Vamos precisar aqui de um complemento. Então vejam aqui naquilo que vocês já fizeram o que vocês precisam complementar, tá? Então no exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-la. Então suprir a deficiência é completar alguma coisa, completar o que está faltando, e retificá-lo é mudar alguma coisa que talvez estivesse errada no primeiro momento, tá? Aí veja só, o parágrafo 3º, cara, despenca em concurso, que diz o seguinte, ó: a falta de exame complementar do quê? Disso que a gente está falando aqui, no caso de lesões corporais. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Então, olha que coisa louca, né? Que coisa importante. A gente acabou de ver aqui, no vídeo passado, né, que nós colocamos, a gente falou, ó, que o crime, quando deixa vestígios, a confissão do acusado não pode suprir a falta do exame de corpo de delito, tá? Então isso é o que está lá no 158. Qual é a atenção? Então veja só, o investigado, a pessoa que é suspeita, que é investigada por um crime, ela não pode confessar sem que exista um laudo comprovando aquilo, sem que tenha um exame de corpo de delito comprovando aquilo. Só que a própria lei diz que quando faltar, quando nós não estivermos em condições de termos o exame complementar, no caso de lesão corporal, a própria lei diz que o depoimento das testemunhas pode suprir. Então é como se a testemunha dissesse o seguinte, ó, realmente eu vi bater na cabeça, vi bater no braço, vi que foi ferido o braço, vi que o braço estava roxo, vi que o braço foi decepado, o dedo foi arrancado, seja lá o que for. Então qual é a ideia? Ó, o investigado não pode confessar, não pode usar a confissão para substituir o exame de corpo de delito. Até colocar aqui como atenção.
Mas testemunhas, veja, testemunha é quem viu, não é? Veja, investigado é o cara que está sendo ali suspeito, a pessoa contra quem paira uma suspeita de que cometeu o crime, né? Então, o investigado não pode usar a sua confissão para substituir o exame de corpo de delito, mas testemunhas podem suprir o exame, a falta, né? A falta de um exame de corpo de delito complementar. Tá? Então isso é muito importante, porque por vezes a parte de provas, as questões dos concursos estão aqui. Então o investigado ele não pode usar a confissão para substituir o exame de corpo de delito, mas as testemunhas podem, tá? Então essa é a ideia. Então esse é o ponto. 170, nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Isso aqui, inclusive, faz parte lá do que a gente viu, da cadeia de custódia, esse armazenamento, né? Então, você tem lá um exame feito em drogas, por exemplo, aí você separa uma parte para fazer uma contraprova, para uma nova perícia, tá? Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas, tá? Então, beleza, você vai fazer ali um laudo pericial, quando o perito for dizer o que realmente aconteceu, ele pode juntar ali uma foto, um mapa, por vezes, você tem, por exemplo, em crimes ambientais, eles colocam até aquelas telas que você tira do Google Maps, né? Ou do Google Earth. Então, desculpe, isso é possível de ser feito. Então, é uma possibilidade aí de você colocar junto com o laudo essas imagens, tá? Então, isso é possível sim. O artigo 174 fala do exame grafotécnico, ó. No exame para reconhecimento de escritos, então, daquilo que a pessoa escreveu, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se ela for encontrada. Então, chama o cara, ó, a gente tem dúvida se foi você quem assinou isso aqui ou não, então chama esse cara, tá? Então vamos só colocar aqui, ó, para o reconhecimento de escritos, isso aqui é o exame grafotécnico, esse é o nome, tá? Quando você vai analisar se foi aquela pessoa que assinou, se aquela assinatura é falsa, se a letra é verdadeira ou falsa, né? Então essa é a ideia. Pensa, por exemplo, numa pessoa que se suicidou e tem lá uma carta de suicídio do lado da pessoa e se verifica que aquela letra é do marido, é da esposa, é do irmão, é do pai, é da mãe, não era do próprio cara que se matou. Olha que coisa louca, né? Então, pode-se chamar a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito para o ato. Para comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou cuja autenticidade não houver dúvidas. Então, pensa, o cara vai fazer um vestibular, pega a prova de vestibular do cara e olha a letra do cara, vê se a letra é a mesma, né? Então essa é a ideia. A autoridade, quando necessário, requisitará o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará diligências se daí não puderem ser retirados. Então pensa o seguinte, o cara abriu lá uma firma num cartório de notas, num tabelionato. Vamos ver lá como é que o cara preencheu o cartão lá do cartório de notas. Vamos ver como é que ele assinou, né? Então, quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes, os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Então, olha só, né? A pessoa vai ter que escrever o que foi ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Então, pensa o seguinte, tem lá algumas palavras, o juiz ou o próprio delegado podem dizer quais são ali as palavras que a pessoa precisa dizer. Aqui a diligência ser feita por precatória é a diligência feita fora da cidade, né? Então o cara não mora mais numa cidade, eu mando uma carta precatória ou uma diligência por meio de precatória para que isso seja feito em outra cidade, tá? Essa é a ideia, tá? Aí olha só, só para não estar marcado aqui, mas acho importante, serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática do crime, a fim de lhe verificar a natureza e eficiência. Isso tem muito sentido, porque por vezes você vai lá, eu já tive, assim como advogado, eu me recordo que uma vez eu tive uma situação de um roubo que a pessoa estava sendo acusada, enfim, tinha realmente praticado roubo, ela até confessou, então não tenho problema nenhum em dizer isso aqui para você, só que ela confessou o crime, mas ela disse o seguinte, ó, a arma que eu estava usando
Ela era uma arma de verdade, mas não podia atirar. Então olha que louco. Então a pessoa usou a arma, só que a arma não podia atirar. Aí, para que se faz a verificação na arma que foi usada para o roubo? Porque se a arma podia atirar, a gente tem um crime de roubo qualificado pelo uso de arma. Se a arma não poderia atirar, a gente tem um roubo simples e a pena é menor. Tá? Então, por isso que deve ser verificado também a eficácia ou a eficiência dos instrumentos que foram usados para o crime. Então, por exemplo, fazer uma verificação na arma, né? Então, se a arma não podia atirar, né? Então você pode não ter pena ou pode ter uma pena reduzida, né? Você não, né? A pessoa que estiver cometendo o crime, tá? Artigo 184, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então aqui, olha só, a única perícia necessária... Opa, desculpa aqui, eu só virei meu mouse aqui. A única perícia indispensável é o exame de corpo de delito. Todos os outros pedidos de perícia ou de exames podem ser indeferidos pelo delegado ou pelo juiz, sempre com motivação, com a justificativa para que isso aconteça. É lógico, né, meus amigos? Então a gente está falando aqui de uma situação em que há necessidade de justificar. Tá? Então essa é a ideia. Então, meus amigos, a gente acabou aqui a parte de perícia. Agora a gente vai para o capítulo 3, que fala do interrogatório do acusado. Olha só. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado. Então o interrogatório tem que ser na presença do advogado. Então não tem aquela história de, eu vou fazer umas perguntas, o advogado sai da sala e depois que eu fizer as perguntas o advogado volta. Não, a própria lei diz que as perguntas têm que ser feitas na presença do defensor. Você vai trabalhar na polícia, entenda que isso também se aplica para a polícia, tá? Por favor, eu faço questão de dizer isso porque, infelizmente, a gente tem maus servidores. Infelizmente, tem servidores da polícia que dizem que o advogado não pode acompanhar certas coisas. Isso é um absurdo, isso é uma ilegalidade, isso é um crime, inclusive, de abuso de autoridade, tá? Então, isso é a ideia do 185. O parágrafo 1º diz: o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido. Então, o réu preso ele pode ser interrogado lá na cadeia, tá? Desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do MP, dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Então, veja só, a pessoa que está presa, ela pode ser ouvida lá no estabelecimento, tá? E aqui, veja, isso aqui significa que o juiz, que o promotor e que o advogado vão até a cadeia para fazer lá a coleta dos depoimentos. Por isso que a própria lei diz, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do MP e dos auxiliares. Tá? Então isso é possível. Tá? Então essa é a ideia. Então aqui no parágrafo 1º a gente tem o juiz, o Ministério Público e o próprio advogado indo até o estabelecimento prisional. Existe lá, em cada um desses estabelecimentos prisionais, de um centro de detenção provisória, enfim, existe lá uma sala em que são feitas essas diligências, esses interrogatórios. Tá? Então essa é a ideia. Aí o parágrafo 2º é uma novidade que não é tão nova assim, mas acho importante, que diz o seguinte, excepcionalmente, então excepcionalmente nem sempre, tá? Só de modo excepcional, em alguns casos, o juiz, por decisão fundamentada, justificada, por iniciativa dele, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, de modo excepcional, é possível o interrogatório por videoconferência, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Então aqui a gente tem 4 possibilidades em que eu posso sim ter o interrogatório por videoconferência. Prevenir o risco à segurança pública quando fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa
ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento. Então pensa o seguinte, ele pode fugir, ele está saindo lá do centro de detenção provisória e ele vai ser levado para o fórum para ser ouvido, e esse cara pode fugir, esse cara é ligeiro, esse cara pode fugir. Ou ainda, ele integra uma organização criminosa, então a organização pode querer resgatar esse cara, né? Então fazer uma interceptação dos veículos dos agentes penitenciários. Então você vai colocar em risco os agentes penitenciários? Não tem sentido, né? Então neste caso você faz o interrogatório por videoconferência. Ou ainda, você pode ter a possibilidade do interrogatório por videoconferência para permitir, para viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja dificuldade do seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Pensa o seguinte, o cara ele teve Covid e teve um problema que ele não consegue andar. Você sabe que teve muita gente que teve Covid e teve problema porque ficou muito tempo na cama e a pessoa não consegue andar, né? Daí vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer reabilitação, um monte de coisa. E diziam que era só uma gripezinha, né? Mas isso não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas veja só, imagine que esse cara não consegue andar. Então, se ele está enfermo, pô, vamos ouvir esse cara? Vamos ouvir por videoconferência, tá? Então, essa é a ideia. Ou então, para impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou vítima, desde que não seja possível colher o depoimento das vítimas por videoconferência. Então, pensa o seguinte, você tem uma situação em que não dá para ouvir a vítima ou as testemunhas por videoconferência. Aí o que vai acontecer? Vai ter um dia em que vai estar no mesmo ambiente, dentro do fórum, o réu, essa pessoa que possivelmente que pode estar presa, pode ser acusado de um crime grave, e vai estar lá a testemunha daquele crime. Pode estar lá a vítima daquele crime. Veja, por vezes isso de fato dá um certo receio, dá um certo medo na testemunha ou na vítima de dizerem tudo o que aconteceu. Então por isso que, se for o caso, se não for possível isolar o réu, colocá-lo numa sala separada, se não for possível colher as informações da testemunha e da vítima, neste caso você faz o depoimento do réu, o seu interrogatório por videoconferência para permitir que o réu possa influenciar, possa de algum modo constranger a vítima ou testemunha, tá? Também é possível a realização do interrogatório por videoconferência para responder a gravíssima questão de ordem pública, tá? Então essa é a ideia. Então você tem ali um problema, você tem uma rebelião, você tem alguma dificuldade, você tem uma ameaça de colocar bomba no fórum, alguma coisa assim, se tiver certa audiência, então faz por videoconferência e acabou, tá? As partes vão ser intimadas dessa decisão em 10 dias, beleza. Antes do interrogatório, isso é importante, hein? O preso do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento. Então o preso pode acompanhar todo o processo, tá? Então essa é a ideia. Então o preso está lá na cadeia assistindo, esperando para ser ouvido, para ser interrogado, enquanto isso ele está vendo tudo que está acontecendo, tá? Parágrafo 5º, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Então, entrevista prévia, antes de ele ser interrogado. Entrevista reservada, só com a pessoa que está presa. Não tem como o policial ficar de plantão na sala enquanto o advogado fala com o cliente. Isso não existe. Tá? O réu pode estar algemado, algema o pé, algema a mão, algema a cabeça, algema tudo, não tem problema, tá? Porque vai que o cara foge e tal, beleza, amarra o cara em algum lugar aí e tal, mas olha só, não pode haver a presença de ninguém mais a não ser do advogado para conversar com o preso. Essa é a ideia, tá? Ah, porque ele é um santinho? Não, porque isso está na lei, é tão simples quanto isso. Então, cumpra a lei. Você não vai ser um homem da lei? Cumpra a porra da lei, por favor, tá? Porque isso, inclusive, se você não permitir que isso aconteça, isso é um crime chamado de crime de abuso de autoridade. E se você é alguém que vai combater o crime, você não deve cometer crimes. E se você impede a entrevista reservada do advogado com o seu cliente, você estará cometendo um crime. Por mais que aquela pessoa que esteja ali também seja um criminoso ou possa ser um criminoso, mas você também vai cometer um crime. Então, se liga, seja um bom servidor e obedeça às leis, tá? Então essa é a ideia. Então o juiz vai garantir ao réu o direito de entrevista prévia e reservada
com o seu advogado. Se realizado por videoconferência, este interrogatório também vai ser garantido acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado na sala de audiência, ou entre este que está na sala de audiência e o réu preso. Então, em resumo da ópera, sempre vai haver possibilidade de contato do cliente com o advogado, simples assim, tá? A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização dos autos processuais por videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, bem como pelo Ministério Público e pela OAB. Tá? Então, hoje em dia você tem pelo menos um pingo de tentativa de dar alguma dignidade ali para todos esses atos. Né? Artigo 186, só para acabar essa aula aqui, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Está na lei. Então, não tem essa de a polícia pegar alguém e, veja, guarde uma informação importante. Só existem duas pessoas que podem interrogar. Já falei isso. Autoridade policial ou delegado de polícia, é a mesma coisa. Ou então juiz de direito. É delegado ou juiz de direito as pessoas que podem fazer o interrogatório de alguém. Ninguém mais. Ninguém mais. Por que digo isso? Porque em ações policiais, por vezes a polícia entra num determinado lugar. Professor, você só está falando contra a polícia. Não, estou falando o que é certo. Para você não sofrer nenhuma penalidade. Para você andar corretamente e para você ser um bom servidor. E digo isso por quê? Às vezes você tem uma ação policial, e pode ser da polícia militar ou da polícia civil, chega no cara e diz, vai falando logo aí que eu já sei. Não fica quieto não. Vai falando logo que a sua casa caiu. Já vai falando, já vai abrindo o bico aí e tal. Veja, a pessoa tem o direito de permanecer calada. Então, quem faz isso, quem manda a outra pessoa falar, também está cometendo crime de abuso de autoridade. Então, é muito importante saber até onde você pode ir. Você tem o servidor que trabalha na polícia tem um poder imenso, mas ele não tem todo o poder. Tá? Então essa é a ideia. Então ele tem o direito, inclusive, de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O silêncio não importa em confissão. Quem cala consente, negativo. Se o cara ficou em silêncio é porque ele não quis falar. Tá? E não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Exatamente isso. Então se o cara ficou em silêncio, qual é a consequência? Nenhuma. Nenhuma. O cara ficou em silêncio, não quis falar nada. Problema dele ou sorte dele. Ele está dentro do direito dele. Mas ele não está colaborando com a investigação. Ninguém é obrigado a colaborar com nenhuma investigação. As pessoas não podem atrapalhar. O que é atrapalhar? É ameaçar testemunhas, é mudar a cena do crime. Isso não pode acontecer, porque isso inclusive é um crime, pode ser coação no curso do processo, pode ser fraude processual, mas o que eu estou dizendo é, ninguém é obrigado, principalmente o investigado. Essa pessoa não é obrigada a colaborar. Fala aí para colaborar com a gente. Não, se ele não quiser falar, ele não fala. Mas me dá um ódio, me dá vontade de... Então, mas guarde isso para você, porque não pode, tá? Então, estou sendo claro aqui com você, dizendo isso com muita clareza, para você não ter problemas, tá bom? Então, com relação ao interrogatório, eu acho muito relevante isso aqui, o direito de a pessoa permanecer calada, de não responder as perguntas, e este silêncio não vai ser interpretado contra a pessoa que ficou em silêncio. Se ele está exercendo um direito, meu Deus, né? Se ele está em silêncio e ele está fazendo isso porque ele tem direito de ficar em silêncio, não tem por que ele ser prejudicado, né? Aí a gente tem o 197 falando da confissão. E claro, sempre os artigos em verde são os que já caíram em concurso. O valor da confissão se aferirá, se medirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas no processo, verificando se entre elas existe compatibilidade ou concordância. Então veja só, não basta que a pessoa confesse o crime, precisa estar no processo a prova de que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Por quê? Porque você tem um crime lá no Código Penal, e isso a gente vai ver lá na parte do direito penal, que é o crime de autoacusação falsa. Então, às vezes, um pai, para livrar o filho, ele vai lá na delegacia e diz o seguinte, não fui eu.
Mas veja, não basta que ele confesse, porque às vezes não tem mais nenhum outro elemento que coloque aquela pessoa na cena do crime. Então, isso é o 197. Então, a expressão importante aqui é essa. Não basta a confissão. O juiz, quando for condenar, precisa verificar se aquela confissão é compatível, ou se ela concorda, se ela está de acordo com o restante do que foi colhido no processo. O silêncio não importará a confissão. E aí tem uma informação importante, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Então guarde a informação de que o silêncio não vai ser interpretado em prejuízo da defesa, em nenhum momento. E o juiz vai levar isso em conta para a prolação da sentença, para quando ele for dar a sentença. Tá? A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o artigo 195. E aí o que é? Vai ser, o 195 diz que se o interrogado não souber escrever, ou não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado em termo. Então os servidores vão dizer, você lá da polícia, vai dizer que foi feita a confissão e que a pessoa não quis assinar, por exemplo, tá? Então isso, a confissão feita fora do interrogatório. E aí olha só, a confissão será divisível e retratável. Isso aqui cai muito em concurso. Por que divisível? Porque a pessoa pode confessar apenas uma parte dos fatos. Por isso que é divisível, você pode dividir. E ela é também retratável. Por quê? Quem confessou pode voltar atrás. Tá? Sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Mas essa é uma informação importante. Então, a confissão é divisível, então você vai ver questões que dizem que a confissão é indivisível. E o que é isso? Eu posso dividir, eu posso confessar só uma parte e o resto não. Por exemplo, você estava com a droga? Sim, eu estava. Mas era para tráfico? Não. Veja, ele confessou uma parte, que a droga era dele. Mas a outra parte de ser traficante a pessoa não confessou. Tá? E retratável, ou seja, a pessoa pode voltar atrás na sua confissão. Você confessou lá na polícia, mas agora não quero mais confessar. Lá eu fui intimidado, ou eu... enfim, vai inventar lá uma história. Né? Não estou nem dizendo que sempre acontece isso na delegacia, não. Estou dizendo só que a pessoa pode fazer isso. Mas o juiz, é claro que quando for ver isso, ele vai falar o seguinte, pô, mas como é que o cara ele se dispõe primeiro a confessar, depois ele volta atrás? É um negócio estranho, né? Mas isso vai ser visto na hora de o juiz dar a sentença condenatória para esse cara. Mas essa informação é importante, a confissão é divisível e ela é retratável. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui, a gente vai voltar ainda em pelo menos mais um vídeo para a gente terminar essa parte aqui de provas do processo penal e já entrar na parte de prisões. Se você quiser entrar para o Base Jurídica, você pode ter acesso às anotações que eu faço aqui em aula. A gente vai fazer também questões para a sua prova e também você tem acesso a todo esse conteúdo aqui organizado. Então você tem as aulas que eu estou dando aqui no YouTube com o material, vai ter também os exercícios e você tem duas formas de entrar para o Base Jurídica. No plano mensal, você paga R$30 por mês, ou pelo plano anual, que você vai pagar R$20 por mês. Sim, R$20 por mês. E se você entrar para o plano anual, você ainda tem direito de receber, quando chegarmos mais perto da prova, você vai receber a super revisão para este concurso aqui, em alguns vídeos em que a gente vai fazer um apanhado das coisas que, a meu juízo, são as mais importantes para a sua prova. Tá bom? Fico muito agradecido por você estar aqui. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, se você puder até deixar as propagandas rolarem, você ajuda muito este professor aqui. Você não tem noção de como você ajuda quando você aí perde alguns segundos do seu dia até para dar uma respirada na aula. Eu sei que é chato ter um monte de propaganda, mas são essas propagandas que remuneram o professor. Entenda isso, por favor. Então eu sempre peço aqui, humildemente, que a gente consiga fazer essa troca, eu dedicando aqui 20, 28, 30 minutos do meu dia hoje aqui para fazer um vídeo para você, e você dedicando aí alguns segundos, ou no máximo 1 minuto, para este professor, deixando as propagandas rolarem. Você não tem noção de como você me ajuda quando você faz isso. Eu fico muito agradecido a todo mundo que está aqui, todo mundo que confia no meu trabalho, a todo mundo que sempre curte, que comenta, que compartilha. Eu sou muito agradecido a vocês e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.